Porque a maioria dos traders não consegue controlar a sua mente quando está ali de frente com o gráfico no momento do trade. Isso principalmente para os iniciantes. Se você souber a resposta, convido que vocês venham aqui no comentário abaixo, deixe a sua resposta, para que eu veja no teu momento atual qual a sua resposta para essa pergunta. E se você não é inscrito no canal, convido a vocês a se inscrever no canal. Se inscrever é de graça, vocês não vão pagar nada por isso. Eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender e que daqui para frente vocês vão ter ótimos conteúdos que com toda certeza vai ajudar vocês na sua evolução como trader. E para essa pergunta, a resposta para mim é clara. É a falta de capital, principalmente para os iniciantes que já começam com pouco capital, e a falta de um plano de trade, onde os assuntos principais desse plano de trade é gestão de risco e sistema operacional. Para mim, esses são os principais pontos que a maioria dos traders, principalmente iniciantes, pecam na hora de conseguir seguir ali o seu trade, e principalmente esse ponto pode afetar no seu mental, na sua psicologia do trade, com toda certeza. Aí vocês vão falar, mas por que a falta de capital pode interferir na psicologia do trade, né? E isso é claro, pessoal, para quem tem pouco capital, o dinheiro afeta muito no seu mental e nas suas tomadas de decisão frente ao gráfico. Se você já tem pouco capital, você já abre uma ordem, uma operação, com medo de que aquela operação venha dar errado e venha te dar um prejuízo, né? Se você já tem R$500, vamos supor, R$500 alocado numa corretora, e no momento que você abre a sua operação, você já toma um stop ali de R$100, aí você já fica totalmente destabilizado, porque isso afeta literalmente o teu bolso e com toda certeza vai afetar as suas decisões, porque você está mexendo com o dinheiro. Então, com toda certeza, esse é um dos principais pontos que afeta a sua tomada de decisão quando você está de frente com o gráfico, né? Isso com toda certeza vai prejudicar ali sua psicologia do trade, né? Como você se comporta frente ao gráfico a partir desse momento que você toma o bendito do stop. E isso aconteceu muito comigo, né? Muito comigo. Quando você tem pouco capital, você abre uma operação e essa operação vem contra você, vem te dando prejuízo, você tende a estender o stop, né? Que é fazer aquele preço médio, né? Se você tem um stop ali em R$50, aí você deixa um pouco mais para baixo. Vou descer um pouco mais para baixo porque ele vai voltar, né? Aí você desce para R$100, aí ele vem contra você mais uma vez. Aí você vai só descendo o stop quando você pensa que não, você já está com prejuízo, que no dia era R$50 o prejuízo, você já vai estar com R$150 a R$200 ali de prejuízo, porque você não aceitou aquela perda, porque você tem pouco capital, você não quer perder, e você tem na sua mente de que o preço vai voltar, né? Se você descer o stop, aquele preço não vai pegar o seu stop e vai subir de novo para cima e vai te dar grande ganho. E na maioria das vezes isso dá muito errado, você fazer preço médio. Se você está na operação e no seu dia ali você estava com risco de R$50 por dia, então aceita a perda de R$500 e não desce mais ali o seu stop para que aquilo venha te dar um prejuízo maior. E para mim isso é claro, pessoal. É claro que a falta de capital, quando você tem pouco capital, quando está iniciando o trade, vai te afetar muito no seu mental, muito nas suas decisões. Porque é fácil quem tem muito capital, velho, quem tem um capital sobrando de dinheiro, né, venha ter mais performance no trade. Porque as contas dele estão pagas, ele tem muito capital, então naquele dia ali, por ter muito capital, talvez aquela perda não vá afetar muito no seu bolso. Então é fácil gerir no trade. Agora, para quem está iniciando e que tem pouco capital, qualquer perda é muito para ela, porque ela não aguenta muito ter uma perda grande, entendeu? Ela não aguenta ter uma sequência de perdas de dias, porque isso vai afetar muito o seu psicológico e as suas tomadas de decisão no trade. Então essa é uma principal causa que afeta muito a sua decisão, afeta muito o seu mental durante as suas operações, durante quando você está ali na frente do gráfico,
Então, essa é a principal causa que, na minha visão, pode prejudicar você muito. Então, o que eu peço para vocês é que reflita essa questão. Se você tem pouco capital, o ideal seria comprar um teste de uma mesa proprietária para que você tenha uma margem maior para poder trabalhar com mais tranquilidade nas suas operações. E o segundo ponto é um plano de trade, né? A falta de um plano de trade, claro, principalmente para os iniciantes, quando está iniciando, nem sabe o que é um plano de trade, nem muito menos vai fazer um plano de trade. Simplesmente ele acorda no seu dia, senta de frente ao computador e vai ali marcar as regiões, fazer as análises e esperar que aconteçam as operações por acaso. E quando você tem um plano de trade, você já meio que adianta essa parte, certo? Você deixa um plano de trade claro para a tua semana, para o teu mês. E você vai ficar mais tranquilo em questão a isso, principalmente para os iniciantes. No plano de trade você vai deixar bem claro ali a sua gestão de risco e o seu sistema operacional. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um plano de trade claro, quando você já acorda e senta na frente do computador, você já sabe qual é o operacional que você vai utilizar durante essa semana, durante esse mês, e qual a sua gestão de risco referente ao capital que você tem. Então, o plano de trade deixa isso muito claro, porque aí você já vai estar gerindo o seu capital com mais inteligência e você já vai estar também deixando ali o seu sistema operacional com base na fase do mercado atual naquela semana. Então, principalmente para os iniciantes, tem que levar isso muito a sério, porque isso te dá uma tranquilidade maior quando você está de frente ao gráfico, porque você já tem essa parte clara, qual é o operacional que você vai utilizar e qual a gestão de risco que você vai utilizar naquela determinada fase de mercado atual. Mas por que, né? Por que a falta de um plano de trade pode prejudicar muito na sua decisão e no seu psicológico? Porque quando você não tem um plano de trade, vamos dar um exemplo, né? Colocando quando eu não tenho um plano de trade, eu levanto, né? Faço o que devo fazer e vou trabalhar. Aí eu pego e vou sentar de frente ao computador. Isso sem um plano de trade. Aí eu vejo o gráfico, faz as marcações e tudo. E eu não sei qual operacional eu vou utilizar, principalmente se eu tenho um conhecimento em setups, em várias estratégias. Cara, eu tenho conhecimento em várias estratégias, vários setups, várias formas de operar. E eu não tenho aquela definida para mim. Então, nessa questão do sistema operacional, quando eu tenho um plano de trade, isso na semana, quando começa ali segunda-feira, eu já pego e analiso o mercado e vejo qual a fase do mercado que ele se encontra. E com aquela fase do mercado que se encontra naquela semana, eu vou escolher dentre os meus setups, as minhas estratégias, dentre o meu conhecimento, qual seria a melhor forma de trabalhar naquela semana. Com base nisso eu crio um plano de trade. Nesse plano de trade eu vou deixar claro que naquela semana eu vou trabalhar tal setup e tal estratégia. Então, durante a semana, todas as vezes que eu for sentar no computador, sentar ali na mesa frente ao computador para poder trabalhar, eu já tenho claro para mim que eu só vou trabalhar aquele sistema operacional, né? Aquele setup e aquela estratégia. Eu não vou ficar pulando de galho em galho, tipo, na segunda-feira eu trabalho com o sistema operacional, né? Na segunda-feira eu trabalho com o setup, na terça-feira com outro setup, né? Na quarta-feira com uma estratégia, na quinta com outra estratégia, e eu não sei qual é que eu vou seguir, entendeu? Porque sem um plano de trade, todos os dias eu estou trabalhando uma técnica diferente, todos os dias eu estou trabalhando um setup diferente. Então isso prejudica muito o seu psicológico, isso prejudica muito o teu mental. Então quero que fique bem claro para cada um de vocês que está vendo esse vídeo que deixar um plano de trade claro
as principais abordagens, que é o sistema operacional e a gestão de risco. Isso vai deixar você na frente de muitos, com toda certeza. Vai ficar claro para vocês qual a decisão que você tem que tomar naquele determinado dia. E o outro ponto para se tratar no plano de trade é a gestão de risco. Porque você tem que deixar claro na sua semana, no plano de trade seu, a gestão de risco que você vai seguir. Porque para quem está iniciando, para os iniciantes que tem pouco capital, você já tem que olhar na corretora qual o valor alocado que você tem e dividir aquilo ali em uma semana, se só falta uma semana para o mês acabar, ou se falta 4 semanas para o mês acabar, você vai pegar o seu dinheiro e dividir por 15, que é o tempo ideal, 15 dias de perda, porque eu garanto que nenhum dos iniciantes vai ter 15 dias de perda seguido. Então, não sei, vamos supor que eu estou iniciando o mês agora, na primeira semana de um mês, e eu tenho que definir, né, o meu limite de perda naquela semana e naquele mês. E assim eu estou fazendo o meu plano de trade. Então eu tenho que pegar o valor que eu tenho alocado na corretora, que eu tenho disponível para trabalhar, e dividir pelo menos por 15 dias de perda. Então quando eu faço essa divisão, eu já tenho o meu valor do dia para poder perder. Então eu não posso perder mais do que aquele valor naquele dia, porque isso vai prejudicar todo o meu mês, entende? Então por isso que é tão importante vocês deixar claro no seu plano de trade a gestão de risco, qual é o limite de perda máxima que você pode perder naquele dia, porque deixando claro para você no seu papel ali no seu plano de trade, você vai já entrar com mais tranquilidade, porque você vai já saber qual o seu máximo que você pode perder naquele dia. Então isso é muito importante para quem está iniciando, pessoal, para quem está iniciando, para todo mundo isso é importante, mas principalmente para os iniciantes que estão começando nesse mercado, que está começando nessa profissão. Vocês têm que deixar isso bem claro para vocês, os seus limites de perda, calculadinho, entendeu? Calculadinho mesmo. Divide ali, se você está iniciando o mês, divide ali o seu limite de perdas por 15, né? Qual o seu limite de perda ali que eu falo, né? O seu capital total na corretora, divide por 15 e você vai ter ali um valor do dia e você não vai exceder esse valor por nenhum motivo. Esse é o seu máximo que você tem que perder no dia. Se você quer ter sucesso nessa profissão, se você quer levar o trade a sério, você já tem que começar a deixar claro no seu plano de trade o seu limite de perda e respeitar ele com toda certeza. E esse foi o conteúdo de hoje, né? Esse foi o conteúdo desse vídeo. E eu peço que vocês que chegaram até aqui, vocês reflitam sobre o que foi passado. E que desse vídeo em diante vocês possam já tomar as decisões certas e fazer as coisas como deve ter que ser feito. Então eu quero parabenizar você se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, porque eu sei que você está comprometido e com toda certeza você terá sucesso nessa profissão. E se você gostou do conteúdo, eu convido a você a deixar o like, porque isso vai não só me ajudar, mas ajudar que esse conteúdo chegue em realmente pessoas que precisam, que você tem um amigo, que você sabe que esse conteúdo pode ajudar ele, que você venha compartilhar, deve ajudar, porque eu tenho certeza que de alguma forma isso pode ser uma chave, né, para muitas pessoas que realmente precisam. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.